Mais uma vez, um feliz sábado a todos. Que bom mais uma vez ter a sua companhia aí conosco. Chegou a hora agora de abrirmos a palavra. Chegou a hora de nós ouvirmos Deus falar conosco através da sua palavra. E eu quero, sem mais delongas, pedir a você que feche os olhos e vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para o nosso entendimento. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus que habita nas alturas dos céus, a Tua palavra já está aberta aqui em minhas mãos, mas Senhor, nós precisamos que também Tu abra a nossa mente. Precisamos, Senhor, que a nossa mente seja aberta para que venhamos a entender, Senhor, o que Tu vais nos ensinar mais uma vez hoje ao estudarmos a Tua palavra. Em resumo, Senhor, que a Tua palavra seja o nosso alimento, que a Tua palavra venha para nos fortalecer, que a Tua palavra venha, Senhor, transformar a nossa vida. Que a Tua palavra venha aumentar a nossa esperança. Fale ao nosso coração, ó Deus, através da Tua palavra. Tu sabes aonde essa palavra vai chegar, aos corações que ela irá alcançar. Portanto, Senhor, abençoe para que sejamos instrumentos, para que através, Senhor, do estudo da Tua palavra, muitas e muitas das vidas, Senhor, sejam então alcançadas. Nos use, Senhor, com essa finalidade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 13. Êxodo capítulo 13. E nós vamos ler a partir do verso 17. Na verdade, vamos ler 3 versos que serão o 17, o 18 e o 19. Mas a mensagem ela vai estar mais centrada no verso 17. Mas vamos ler os 3 versos. Êxodo 13, 17, a partir do verso 17, diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Verso 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. E o 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Eu quero antes aí, como eu disse para vocês, o cerne do sermão dessa manhã está no verso 17, mas eu quero comentar os 2 versos seguintes, que é o verso 18 e o 19. O primeiro verso 18 diz que Deus levou o povo pelo deserto, fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Mas uma ênfase maior no verso 19, quando a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, eles levaram os ossos de José. É interessante, irmãos, que José, ele tinha tanto desejo, tanta vontade, ele tinha tanta certeza que o povo ia entrar em Canaã, a terra prometida a Abraão, que ele disse: olha, meus ossos não podem ficar no Egito. Quando Deus visitar vocês, quando Deus vier para cumprir a promessa, não deixem meus ossos no Egito, levem meus ossos, porque nós estamos no Egito, mas o nosso lugar é Canaã, somos de Canaã, não deixem meus ossos aqui. E é interessante, irmãos, que a Bíblia nos informa, ou nos revela, que José fez o povo dele, ou os irmãos dele, os parentes deles, fazer um juramento que os ossos dele não ficariam no Egito, e seriam levados para Canaã. E isso, irmãos, nos faz entender uma crença que nós precisamos firmar a nossa fé nela. Nós não podemos, irmãos, nem nós, nem ninguém da nossa família, dos nossos amigos, podem ficar no Egito. Nós precisamos ir com todos para Jerusalém. Nós precisamos ir com todos para Canaã. Então, José fez eles fazerem esse juramento, e a Bíblia diz que quando Deus então agora trabalhou para libertar o povo, a Bíblia diz que Moisés levou junto deles, ou consigo, é a palavra que é usada aqui, levou consigo os ossos de José.
porque José havia pedido, suplicado, rogado: não deixem meus ossos nessa terra, porque essa terra eu não posso ficar, eu tenho que ir para a terra prometida, eu preciso ir para Canaã. E a Bíblia diz que eles levaram. Mas como eu disse a vocês, o cerne do sermão dessa manhã está no verso 17, e apenas numa frase. E o verso começa dizendo assim: quando Deus libertou o seu povo, ou quando Deus permitiu que o seu povo então começasse a jornada rumo para Canaã, aí o Moisés, que escreve o livro do Êxodo, ele traz um detalhe nessa informação. Então houve-se a libertação, Deus liberta o seu povo, e aí o detalhe que Moisés nos traz nesse verso é o seguinte: ele diz assim, Deus não guiou o seu povo pelo caminho mais perto. E é justamente em cima disso que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha que agora Deus está guiando o povo, Deus está levando o seu povo para cumprir na vida deles a promessa de habitar ou de receber por herança a terra. Só que Moisés disse que tinha um caminho, porém Deus não levou por aquele caminho, Deus não levou pelo caminho mais perto. E esse detalhe, irmãos, nos faz pensar algumas coisas. E dentre elas, poderíamos dizer assim, se tinha um caminho mais perto, por que não foi por esse caminho que Deus guiou o seu povo? Se tinha um caminho mais prático, se tinha talvez um atalho, por que não foi por esse atalho que Deus guiou o seu povo? Como seres humanos, nós gostamos muito dos atalhos da vida. Como ser humano, nós gostamos dos caminhos mais perto. Mas é interessante que Moisés diz: tinha um caminho mais perto, provavelmente tinha um caminho mais perto, porque ele diz que Deus não guiou pelo caminho mais perto. Era o caminho mais longínquo, ou era o caminho mais difícil, era o caminho mais complicado. E foi justamente por esse caminho que Deus guiou o seu povo, segundo Moisés. Em cima disso, como eu disse, as perguntas elas aparecem de maneira automática. Por que o caminho mais difícil? Por que não o caminho mais perto? Por que não pelos atalhos? E quando nós vamos estudar, irmãos, um relato, nós podemos entender que o caminho era justamente o caminho do deserto. E todas as vezes que a Bíblia traz a palavra deserto, a Bíblia quer nos fazer entender que é lugar de dificuldades, é lugar de complicações, é lugar difícil. E foi justamente pelo deserto que Deus começou a guiar o seu povo. Deserto é um lugar tão complicado que, segundo os estudiosos de deserto, o calor durante o dia é tão grande, que pode chegar a 55 a 60 graus centígrados. Tão forte, tão intenso que é o calor durante o dia no deserto. Já à noite, o frio é tão intenso que parece que a pessoa vai morrer empedrada. Então, olha o problema do deserto. Durante o dia, calor terrível. Durante a noite, frio intenso. Então, essa é a realidade do deserto. Uma outra realidade do deserto, segundo os estudiosos, a necessidade básica nossa como seres humanos é de água. E deserto não se encontra água com facilidade. E é interessante, irmãos, que diante das dificuldades, Moisés diz, e também não era o caminho mais perto. Deus não guiou o seu povo pelo caminho mais perto. E nós poderíamos fazer uma outra aplicação dizendo assim, o caminho que Deus guiou o povo, humanamente falando, não era o caminho mais fácil. Quem sabe tinha outros atalhos, quem sabe tinha outros caminhos mais fáceis, porém não foi por esses caminhos que Deus guiou o seu povo. Deus guia o seu povo pelo caminho do deserto. E quem sabe, irmãos, necessidade básica dos seres humanos, água. No deserto não tem água. E no deserto, com facilidade, você, por sentir muita sede, você tem ilusão de ótica. Imagine, você de longe, você avista, parece um poço ou um rio, mas quando você chega perto, você entende que a ilusão de ótica é um banco de areia. Com facilidade no deserto, você tem ilusão de ótica. Então não faltam problemas para nós acrescentarmos aqui com a realidade de deserto. E você, se você estudar um pouquinho sobre o deserto, você vai ver as dificuldades que se encontram no deserto. E foi justamente pelo deserto que Deus guiou o seu povo. Em cima disso, irmãos, aí nasce ou aparecem outras perguntas. E uma delas poderia ser assim: por que Deus levou o seu povo pelo deserto? Sabe, deserto, irmãos, como eu disse, é lugar realmente de dificuldades. Mas é interessante que se você perguntar, se nós perguntarmos, se nós formos buscar entender, nós vamos ter as respostas para essas perguntas. Por que
Deus, tu guiou o povo no caminho do deserto, por que, Senhor, no caminho mais difícil? E eu quero nessa manhã, irmãos, mostrar para vocês, quando eu fui responder ou buscar as respostas para essas perguntas, eu quero dizer pelo menos 3 motivos, quem sabe que fez Deus levar o seu povo, guiar o seu povo pelo caminho do deserto. O primeiro motivo, deserto é um lugar de seleção natural. Primeiro motivo, quem sabe Deus guia ou leva o seu povo pelo caminho do deserto, porque deserto é um lugar de seleção natural. Automaticamente, irmãos, por causa das dificuldades do deserto, o deserto vai selecionando os fracos, murmuradores, aqueles que sabem, que só gostam de reclamar, eles vão ficando pelo caminho. Deserto é um lugar de seleção natural, deserto seleciona. Quem sabe se fosse pelo caminho, pelo atalho ou pelos atalhos da vida, qualquer um poderia chegar. Mas o deserto é interessante, porque o deserto faz seleção natural, ele vai selecionando. E é interessante que no deserto você não sabe muitas coisas, no deserto você vive com facilidade as incertezas da vida. E por viver as incertezas da vida, é necessário que no deserto você tenha uma fé firmada, ou você tenha uma fé cada dia aumentada. Porque o deserto, irmãos, as incertezas são reais. É natural no deserto ter incerteza. Será que eu vou ter água? Será quando que eu vou encontrar água? A necessidade básica do ser humano. Nem essa necessidade com facilidade você tem no deserto. Porque deserto é um lugar de incertezas. E por ser um lugar de incertezas, ele faz a seleção natural. Porque deserto não é lugar de murmuradores, de reclamadores. Deserto é um lugar daqueles que aprenderam a viver acreditando, aprenderam a viver pela fé. Eu não tenho água, eu não sei quando vai ter água, mas eu sei que o meu Jesus é a água da vida. Eu não sei quando eu vou beber água, mas eu sei que essa necessidade, o meu Jesus, ele tem condição de suprir. Porque deserto é um lugar onde você precisa, onde eu preciso, onde precisamos alimentar a nossa fé na palavra do Senhor. E o deserto, irmãos, automaticamente, ele faz a seleção natural daqueles que estão, mas não são. Deserto, ele faz essa seleção. Eles estão e não são. Então o deserto vai cuidar de selecionar os que estão, eles ficam. Só vão prosseguir aqueles que verdadeiramente são. Tem necessidade da água? Tem. É real. Falta água no deserto. Mas no deserto, irmãos, aqueles que quiserem, Deus espera que eu e você estejamos nesse grupo. Nós vamos automaticamente aprender a depender daquele que é a água da vida. Nós vamos aprender a depender dele. Então, o primeiro motivo que Deus, ou que leva a Deus guiar o seu povo pelo deserto, é porque deserto é um lugar de seleção natural. Mas eu quero dar para você o segundo motivo. O segundo motivo que leva a Deus a guiar o seu povo pelo deserto é simples, porque no deserto você precisa aprender a obedecer. O deserto é um lugar onde força a obediência. Você precisa aprender a obedecer. Ou então, você vai ficar ou vai voltar. Porque deserto, se você não aprender a obedecer, não tem como você prosseguir. Deserto é um lugar onde se aprende a obediência ou onde se aprende a obedecer. E quantas das vezes, irmãos, aquela nação caminhando pelo deserto, quantas das vezes eles quiseram desobedecer a Moisés? E a Bíblia diz que todas as vezes que eles desobedeceram, que eles não se arrependeram pela desobediência, eles pagaram um preço altíssimo. Porque deserto é um lugar onde se aprende a obedecer. Precisa aprender a obedecer. Deserto não é um lugar onde eu vou fazer a minha vontade. Deserto é um lugar onde eu preciso aprender a obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser soberana na minha vida, na sua vida. E o deserto, irmãos, ele nos força a obedecer. Quantas das vezes aquela nação, irmãos, eles precisaram obedecer para que eles prosseguissem. Porque os desobedientes, eles ficam de maneira natural na caminhada do deserto. Eles obrigavam a ficar, porque eles não querem obedecer. Deus falou, é isso, não tem como eu questionar. Ou eu obedeço às regras, normas, leis, ou não tem como eu prosseguir no caminho do deserto. Deserto é um lugar onde aqueles que querem aprendem a obedecer. Por isso é deserto.
Por isso Deus caminhou, levou o seu povo pelo deserto. E finalmente, como eu disse, eu quero dar para vocês 3 motivos. Eu quero dar o último então. Por que Deus guiou o seu povo pelo deserto? Eu já disse que deserto é um lugar onde faz seleção natural. Já disse também que deserto é um lugar onde se aprende a obedecer. E aí eu vou dar o terceiro motivo. Deserto, irmãos. Deus guia o seu povo pelo deserto. É porque deserto é um lugar de esperança. E é em cima disso que eu quero falar nessa manhã mais. Eu quero me deter um pouco mais. Deserto é um lugar de esperança. Deserto aguça nos seres humanos que estão prosseguindo ou estão jornadeando pelo deserto a esperança. Eu estou nessas dificuldades da vida, eu estou passando esses momentos difíceis, eu estou vivendo esses momentos complicados, mas daqui a pouco eu vou chegar na Canaã, daqui a pouco eu vou adentrar os portais de Canaã. Eu estou no deserto, mas eu estou numa jornada para Canaã. Deserto é um lugar de esperança. Deserto é um lugar que aguça em nós a esperança. Portanto, irmãos, quando eu encontrei 3 motivos, pelo menos, que faz com que Deus guie o seu povo pelo deserto, eu fiquei extremamente feliz. Extremamente feliz em saber que o deserto, daí, vai fazer seleção natural. Ou daí, se você ficar reclamando, murmurando pelos cantos, você vai ficar. O povo vai, você fica. Porque deserto não é lugar de murmuradores, de reclamadores. Deserto faz seleção natural. E eu tenho aprendido isso, irmãos, e aplicado na minha vida. É por isso que eu digo para vocês, em nome de Jesus, eu não tenho motivo para viver reclamando. Porque o Deus que me trouxe até aqui no caminho do deserto, Ele vai me levar para a vitória final. Mas eu não posso reclamar. Mas eu só não vou reclamar, irmão, se eu aprender a segunda lição do deserto. A segunda lição do deserto é obedecer. Obedecer muitas das vezes sem saber, sem ver. Eu preciso obedecer. Nós seres humanos, por natureza, questionamos muito as coisas. Mas deserto não é lugar para questionadores. Deserto é um lugar de pessoas que aprenderam a obedecer. Se a situação é boa, obedece. Se é ruim, continua obedecendo. Questionadores, eles ficam no caminho do deserto com facilidade. Eu preciso aprender a obedecer. E finalmente, deserto é um lugar de esperança. E todas as vezes, queridos irmãos, que eu estou vivendo um momento difícil, um momento complicado na minha vida, eu lembro, daqui a pouco eu vou chegar em Canaã, daqui a pouco eu vou chegar na minha pátria, daqui a pouco esse sofrimento vai ficar só na lembrança, porque eu sofro, porque aqui não é o meu lugar. Eu sofro porque eu estou na jornada, mas o meu destino final é Canaã. Deserto aguça em nós a esperança de saber que é um pouco mais, só um pouco mais, só um pouco mais. Nos aguça a esperança de saber que cada dia que passa é menos um dia mais próximo para vermos Jesus voltar. Cada semana a mesma coisa, cada mês a mesma coisa, cada ano que passa é um ano a menos para que Jesus volte, para eu chegar nos portais de Canaã. Deserto é o lugar onde aguça a minha esperança. Agora, queridos, não dá para que eu fique com a mente pessimista, só fique olhando ou focando nos problemas do deserto. Aqueles que ficam focando nos problemas do deserto, não vai lhes faltar motivos para desistir. Eu não posso ficar focando nos problemas existentes no deserto. Deserto tem problemas? Tem. Eu não posso negar que tem. Tem muitos problemas. Mas não são os problemas o meu foco. Meu foco é Canaã e eu vou chegar lá em nome de Jesus. E a esperança que foi internalizada na minha vida é justamente para isso. É me fazer entender que os problemas, eles são reais, eles existem. Mas não são os problemas que devemos focar, irmãos. O nosso foco precisa estar em Canaã. Canaã. E a verdade, queridos, depois que eu vi esses 3 motivos, eu já tenho agradecido a Deus, eu vivo agradecido a Deus, por saber que Ele não me chamou para ir pelo caminho mais difícil. Aliás, mais fácil. Ele não me convocou para me levar pelo caminho mais fácil, não. Mas quando eu perguntei para Ele o porquê do caminho mais difícil, que Ele me disse, daí é porque no caminho mais difícil se faz seleção natural.
Odair, no caminho mais difícil, você vai aprender a me obedecer. Odair, no caminho mais difícil, a sua esperança, dia por dia, ela será aumentada. Por esses 3 motivos, eu já tenho vivido agradecido a Deus. Agradecido a Deus. E eu tenho pedido a Ele, Senhor, não permita que eu seja selecionado para ficar, mas que eu seja cada dia selecionado para prosseguir e prosseguir. Senhor, permita, Senhor, que cada dia eu viva para te obedecer. Obedecer, Senhor, obedecer e obedecer. Senhor, ainda que muitas das vezes a minha vontade diz que não, mas se tu disse que sim, eu vou deixar a minha vontade de lado e vou te obedecer. Me ensine, Senhor, a ser obediente. Me ensine, Senhor, a te obedecer. Independente da situação, do momento e da circunstância, me ensine a te obedecer. Se essa é mais uma das lições que eu preciso aprender, Senhor, que eu seja um eterno aprendiz, que eu viva aprendendo a te obedecer. E todos os dias, irmãos, principalmente quando estão momentos difíceis, complicados, como esse que estamos vivendo agora. Complicado. Mas todos os dias, o Senhor tem me dito, o Senhor tem falado comigo. Daí daqui uns dias isso vai ser coisa do passado. Porque você está sofrendo daí, porque ainda você não chegou na sua casa. Você está vivendo essa realidade complicada, difícil, porque aqui não é o seu lugar. Daí eu só permito que você passe por isso, para você entender que aonde você está não tem futuro, mas você está, mas você não é daí. E eu louvo a Deus, queridos, porque é dessa maneira que Deus vai todos os dias aumentando a minha esperança, que daqui uns dias eu chegarei a Canaã, daqui uns dias eu vou entrar nos portais de Canaã, daqui uns dias eu vou viver em Canaã, onde lá nunca mais eu vou sofrer. Se só fosse esses 3 motivos, irmãos, eu digo para você que eu já viveria extremamente feliz. Mas é interessante que esses 3 motivos eu encontrei no texto, implícito no texto. Mas o 4º motivo, eu encontrei um 4º motivo. E o 4º motivo, Moisés deixa bem claro, o 4º motivo. E eu quero mostrar para vocês que o 4º motivo, ele supera os 3. Por bom que os 3 sejam. Mas o 4º acabou para mim superando. E eu quero mostrar para vocês o 4º motivo, que aí muito me alegra, como eu disse, vai superar os 3. Os 3 são excelentes. Mas o 4º motivo, Moisés nos faz entender, irmãos, que ele supera os outros 3. E o 4º motivo, ele está aí nos versos 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22, nós vamos ler o 4º motivo. Diz assim, ó. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Qual é o 4º motivo? Moisés diz, irmãos, que o 4º motivo é a companhia do Senhor. A companhia de Deus. Moisés diz assim, ó, o Senhor ia com eles. Queridos irmãos, por que eu digo que o 4º motivo supera os outros 3? Porque por mais que eu estivesse em outro caminho, queridos, que humanamente falando pudesse ser mais fácil que esse, eu nunca encontraria uma companhia como essa. Por mais que eu estivesse em outro caminho, que poderia, humanamente falando, ser mais fácil que esse, mas essa companhia eu não conseguiria nunca. No caminho mais difícil, eu tenho a melhor companhia. Então, o 4º motivo supera os outros. Porque as dificuldades são reais, eu já disse. Não podemos fechar os olhos dizendo que não existe. Existem dificuldades. Porém, irmãos, Moisés disse, o Senhor vai junto. E eu pergunto a você nessa manhã, por mais que você encontrasse companhias boas, você conseguiria andar por um caminho com a companhia melhor do que o Senhor? Você conseguiria encontrar uma companhia melhor do que Jesus? Confesso a vocês que eu não encontrei. Por isso eu digo a vocês, o 4º motivo para mim supera todos. O caminho é o mais difícil, o caminho é o mais complicado,
mas eu tenho a companhia do Senhor. O Senhor vai comigo. Ele vai comigo. E eu gosto muito, irmãos, de vez em quando ler e ouvir aquele poema, As Pegadas na Areia. Aquele poema, Pegadas na Areia. E a pessoa que conta ou narra aquele poema diz: Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Quero te perguntar, filho. Senhor, a minha pergunta é: por que no momento mais difícil eu estava sempre olhando para trás, havia 4 pegadas. Mas no momento mais difícil, Senhor, o que eu passei, o que eu vivi, porque quando eu olhei para trás eu só vi uma pegada, ou 2 pegadas, 2 passos, 2 marcas de passos. Que o poema diz, irmãos, que Jesus olhou e disse assim: olha, naquele momento em que só tinha uma pegada, que você só viu uma pegada, foi o momento que eu te carreguei no colo. É o momento que eu fui e te carreguei no colo. Queridos irmãos, para mim o 4º motivo supera os outros 3. Os outros 3 são excelentes. Mas o 4º motivo, saber que o caminho mais difícil eu tenho a companhia de Jesus. Eu nunca vou encontrar algo maior que isso. Eu não consigo encontrar, irmãos, uma companhia melhor que essa. É por isso, irmãos, que eu louvo a Deus por estar no caminho mais difícil. Eu louvo a Deus por não ter deixado eu ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil dessa vida, ele nunca vai ter uma companhia como essa. Eu gosto, irmãos, no verso 22, quando Moisés começa dizendo assim, ó, a palavra do verso inicial, a primeira palavra do verso 22, me deixa extremamente feliz. Quando Moisés diz assim, ó, nunca. Você sabe o que é nunca? Nunca, nunca. Moisés usa a palavra nunca apartou o Senhor do meio do seu povo. Nunca. O caminho é mais difícil, meus irmãos. Mas o Senhor nunca vai apartar os seus filhos do caminho mais difícil. Nunca. É complicado o caminho. Nós choramos, nós sofremos. Mas olha a segurança que nós temos. Nunca o Senhor apartou do meio do seu povo. E por mais que você consiga outros caminhos, por mais que esses caminhos, humanamente falando, possam ser mais fáceis, mas você nunca vai ter uma companhia dessa. Nunca apartou o Senhor do meio do seu povo, nunca. Louvado seja o nome de Deus. Porque Ele nunca aparta do meio dos seus filhos, de perto dos seus filhos. Ele nunca te deixa, Ele nunca desampara você. Por isso, se você não entender nada, se você esquecer do que eu falei até agora, eu, em nome de Jesus, eu peço para você, não esqueça disso. O Senhor nunca aparta, nunca desampara, o Senhor nunca deixa os seus filhos fiéis. Como eu disse para vocês no início, as dificuldades que existem no deserto. De dia, o calor é terrível, pode chegar, segundo os estudiosos, a 55, 60 graus centígrados. Mas olha o que acontecia. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor vinha numa nuvem para refrigerar o seu povo. Diria assim, seria o ar-condicionado natural. Calor terrível, intenso, a coluna, a nuvenzinha vinha para não deixar o sol causticante afetar os seus filhos. Ele estava ali naquela nuvem. Eu disse a vocês, à noite o frio era intenso, parece que a pessoa vai integrar no deserto, mas a Bíblia diz que o Senhor aparecia numa coluna de fogo para aquecer os seus filhos. Esse é o Deus que nos chamou, irmãos. Esse é o Deus que espera que nós venhamos cada dia fundamentar a nossa fé nele, continuar acreditando que Ele não tirou você da onde você estava para te deixar no meio do caminho. Ele não tirou da onde você estava para te abandonar. Ele tirou você, mas Ele nunca deixou de acompanhar você. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos complicados, Ele nunca deixou de te acompanhar. É calor, uma nuvem para refrigerar. É frio, uma coluna de fogo para aquecer. Mas o Senhor ia com eles. E Moisés diz assim, de dia e de noite. De dia e de noite. O Senhor nunca aparta, irmãos, daqueles que Ele chama. Nunca, nunca aparta. Eu quero ir para o final da mensagem dessa manhã.
Mas a Bíblia diz, irmãos, então que o povo, quando eles olhavam durante o dia, eles iam à nuvem, eles ficavam felizes ou certos. O Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está junto. E à noite, irmãos, antes de dormir, quando eles iam à coluna de fogo, eles iam dormir com a consciência tranquila. O Senhor está conosco. Eles dormiam, irmãos, à noite de maneira tranquila, porque antes de dormir eles iam à coluna de fogo. E a coluna de fogo era a certeza da presença de Deus. De dia e de noite, eles tinham a certeza da presença de Deus. Meus irmãos, o que muitas das vezes faz com que muitas pessoas desistam é que elas perderam de vista o Deus que os acompanha. O diabo, que ele mais quer é levar você a perder de vista que Deus te acompanha tanto de dia e de noite, como de noite. O que mais o inimigo quer que você esqueça, que você não mais acredite que Deus te acompanha de dia e de noite. A companhia de Deus, queridos irmãos, não é isenção de problemas. Nós precisamos entender isso. Nunca na vida Jesus prometeu que a sua companhia daria isenção de problemas. A companhia de Deus não é isenção de problemas. A companhia de Deus não é isenção de coronavírus. Jesus nunca prometeu isso para a gente. Porque muitas das vezes nós somos levados a acreditar, quando estamos diante de um problema grande ou terrível, Deus já não está mais. Mas aquele povo, irmãos, eles viram a nuvem durante o dia, a certeza da presença, a coluna durante a noite, eles dormiam com a certeza da presença, porque Moisés disse que nunca o Senhor apartou do meio do seu povo. E eu quero, em nome de Jesus, dizer para você nessa manhã: Deus nunca desampara os seus filhos, nunca. Não deixe ou não caia na tentação de acreditar que Deus desamparou você, desamparou os seus, porque Ele nunca desampara, nunca. A Bíblia diz, irmãos, e é o que nós precisamos entender, que quando aquele povo está caminhando, aquele povo está marchando, e agora, irmãos, marchando, a Bíblia diz que de repente eles chegaram em um determinado local, onde estava na frente deles o Mar Vermelho. Na frente do Mar Vermelho, os estudiosos dizem que dos lados, lado esquerdo e lado direito, existiam montanhas intransponíveis. Agora imagine a situação daquele povo. Saíram do Egito, eles viram dia por dia a presença de Deus. Mas agora, irmãos, o inimigo levou-os para uma situação, para um momento complicado. Porque, humanamente falando, não dava para ir para frente. Humanamente falando, não dava para transpor aquelas montanhas do lado esquerdo, do lado direito, montanhas intransponíveis. Sabe quando a Bíblia, irmãos, nos faz entender isso? A Bíblia quer que entendamos que o inimigo aqui fechou o cerco para o povo de Deus. O povo de Deus foi levado e agora estava diante do cerco fechado. E olha como o inimigo é astuto. O único lugar que estava aberto, o único lugar era voltar. Voltar, voltar. Porque lá para trás dava para ir, mas à frente não dava para ir, humanamente falando, não dava para ir para o lado direito, não dava para ir para o lado esquerdo. E o único lugar, voltar. Sabe, algumas das vezes na vida, irmãos, nós teremos que conviver com cercos fechados. E infelizmente a maioria das pessoas, quando elas estão nessa situação de cercos fechados, elas desistem, porque elas começam a acreditar nas ideias negativas que o inimigo começa a inserir na mente, dizer assim: está vendo? Por que você foi para essa igreja? Está vendo aí quem mandou você ser batizado? Está vendo aí? Cadê o seu Deus que te deixa nessa situação? E é interessante, irmãos, que quando a nação israelita estava nessa situação, na frente, Mar Vermelho, lado direito e esquerdo, montanhas intransponíveis, o diabo conseguiu inserir na mente de alguns que ali estavam a ideia de que a vida que eles tinham no Egito era melhor do que a que eles estavam agora.
Inclusive a Bíblia relata que eles vieram num grupo perguntar para Moisés assim: Moisés, acabaram os cemitérios do Egito? Lá no Egito não tem mais cemitério, Moisés? E Moisés, quem sabe inocentemente, falou assim: mas por que vocês estão me perguntando isso? Por que dessa pergunta? E eles disseram: porque você nos tirou do Egito, Moisés, para morrermos aqui. E aí, irmãos, eles ousam dizer: a vida que nós tínhamos antes era muito melhor do que a que temos hoje. Meus irmãos, como que era melhor? Como? Se lá no Egito eles eram escravos, se lá no Egito eles tinham que trabalhar como escravos, produzindo tijolos para o faraó. E é interessante que a Bíblia relata que tinha um tempo em que eles recebiam as palhas e a terra. Mas chegou um momento em que o faraó disse: não, agora eles têm que produzir as palhas, eles têm que produzir os tijolos, e a quantidade não pode baixar. O faraó cada dia estava aumentando a escravidão deles. Cada dia, irmãos, a escravidão era maior. Mas agora, quando eles estão nesse cerco fechado, eles acreditaram na mentira do inimigo, dizer assim: ó, lá no Egito a vida era melhor. Meus irmãos, quantas das vezes essa história ela se repete na vida de muitos, mas o nome de Jesus não permita que aconteça ou que repita na sua vida, meus irmãos. Porque por mais que tenhamos problemas hoje, nunca a vida que tínhamos antes de nos batizar, antes de iniciarmos a nossa jornada, era melhor do que a de hoje. Nunca! Por mais que vivamos momentos como esses, difíceis, por mais que venhamos viver isolamentos da vida, por mais complicações que tenham no caminho, a vida que nós tínhamos, irmãos, era pior do que a que temos hoje. Nós não podemos acreditar nessa mentira do inimigo, dizer que a vida antes de nos batizarmos, antes de iniciarmos a nossa jornada cristã, era melhor. Não era. Não era. A história deles nos faz entender que não era. Porque nós éramos escravos. Porque nós não tínhamos esperança. Porque ainda nós não entendíamos que os sofrimentos dessa terra, eles são passageiros, porque um dia eles irão acabar. Nós não sabíamos disso. Então a vida que tínhamos não era melhor. Era muito pior. Nós não tínhamos Jesus. E quem não tem Jesus não tem nada. Nós temos Jesus, irmãos. E Ele disse: com Ele tudo nós podemos, tudo. Sem Ele não podemos nada, mas com Ele podemos tudo. Então hoje nós temos Jesus. E Moisés, irmãos, olha para aquele povo agora, aquele grupo que sobressaía simplesmente pela braveza, pela desobediência, aquele grupo que ainda não tinha aprendido a viver no deserto. Moisés disse assim para eles, capítulo 14, verso 13 e 14. Êxodo 14, versos 13 e 14, aí nós terminamos a mensagem. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Moisés olha para aquele grupo, irmão, e diz assim: aquietai-vos, silencie. Sabe, algumas vezes na jornada, irmãos, da vida cristã, nós seremos colocados em alguns cercos fechados, que não dá para fazer nada humanamente falando. E é o momento onde a gente precisa aprender a esperar. Moisés, fique quieto, dizia para ele e para aquele grupo: aquietai-vos, aquietai-vos, espere o livramento do Senhor. Sabe, esperar é algo difícil na vida nossa como seres humanos. Mas nós precisamos aprender a esperar no Senhor o livramento, meus irmãos. Precisamos aprender a esperar o livramento do Senhor. Espere.
Espere o livramento do Senhor. Ele vai agir. Espere o agir de Deus. Por que ficar nessa angústia? Por que ficar nesse desespero? Por que não confiar? Espere o livramento do Senhor. Ele vai agir. Espere o livramento do Senhor. Meus irmãos, quem sabe nós estamos vivendo hoje a realidade ou idêntica à realidade que estavam vivendo os egípcios, aliás, os israelitas naquela época. E quem sabe, irmãos, o conselho de Moisés dado àquele povo é o conselho que nós estamos precisando hoje obedecer. Esperar o livramento do Senhor. Espere o livramento do Senhor. Ele não está conosco, Ele não está do nosso lado. Por que não aprender a esperar o livramento do Senhor? Ele vai entrar com a mão poderosa, Ele vai agir, Ele vai livrar vocês. E esse é o recado de Deus que eu tenho para vocês hoje, meus irmãos. Precisamos aprender a esperar o livramento do Senhor. O Senhor tem um momento de agir, o Senhor tem um tempo certo de agir. O Senhor não age adiantado e nem Ele atrasa. Ele tem o tempo certo. É no tempo dele que Ele age. Ele não vai agir quando eu quero, no meu tempo. Ele não vai agir no seu tempo, quando você quer. Ele vai agir no tempo dele. E Ele nos deu fé, irmãos, é justamente para isso, para que aprendamos a esperar o livramento do Senhor. Espere, aguarde o livramento do Senhor. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais irão vê-los, porque o Senhor vai agir. E nisso, irmãos, quando Moisés vai até Deus, Deus diz assim: Moisés, diga ao povo que marche. E quando, irmãos, aquele povo, agora Moisés volta com a resposta e diz assim: ó, Deus mandou vocês marcharem. Marchar para onde? Lado esquerdo, montanhas intransponíveis, da mesma maneira, lado direito, na frente, mar vermelho, marchar, para frente, para frente, para frente, marchem. Deus não nos chamou para ficarmos no caminho, ou no meio do caminho, marchem, marchem. E Moisés, irmãos, consegue convencer a nação para marchar rumo ao mar vermelho, marchem. E quem sabe, irmãos, agora aquele povo, a arca da aliança, é segura pelos levitas ou sacerdotes, e agora eles vão marchando. E eles vão caminhando mar adentro, e as águas continuam da mesma maneira. Mas chegou o momento da ação divina, quando ele olha para Moisés e diz: Moisés, o que você tem nas mãos? E Moisés diz: Senhor, eu tenho um cajado. Serve, Moisés. Então pega esse cajado e toque nas águas. E nós sabemos do que aconteceu, irmãos. Quando Moisés tocou nas águas, o mar ele se abriu. Aquilo era algo, irmãos, miraculoso. Os egípcios, soldados egípcios, estavam vindo atrás. Eles estavam vendo aquilo, mas aquilo era inacreditável aos olhos humanos. Eles ficaram paralisados, a Bíblia diz, paralisados com aquela façanha, com aquele feito. O mar se abriu. Os anjos do Senhor, irmãos, seguravam de um lado e do outro as águas. E o povo agora estava atravessando o mar em terra seca. O mar se abriu. Algumas vezes, irmãos, eu fico imaginando se eu fosse um daqueles soldados egípcios, vendo aquela cena. E a verdade é que a reação deles é a reação natural dos seres humanos. Eles ficaram paralisados. Seria aquilo verdade? Será que eu não estou tendo uma ilusão de ótica? Será que eu não estou vendo coisas que não são reais? O que é isso? Eles ficaram paralisados, queridos. E o povo vai passando em terra seca. E aí, irmãos, Faraó, vendo a situação dos seus soldados, a Bíblia diz que Faraó dá uma ordem, acorda eles: vamos embora, vamos atrás. E a Bíblia diz que Deus permitiu que o exército de Faraó entrasse mar adentro. A nação já estava bem à frente. E quando todos entraram, irmãos, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés novamente tocar as águas. E quando Moisés toca, o mar se fechou. Ou veio fechando de trás.
Aqueles soldados de Faraó, vendo que as águas estavam se fechando, eles tentaram retornar, mas eles não conseguiram, porque os anjos do Senhor seguraram as rodas da carruagem deles. Eles não conseguiam voltar, eles não conseguiam sair do caminho. E a Bíblia diz, irmãos, que todos eles morreram. Todos. Não ficou nenhum para contar a história. Todas as vezes que eu leio essa história, todas as vezes que eu estou falando sobre esse assunto, eu gosto de lembrar o que Jesus disse com relação, irmãos, aos filhos fiéis dele. E ele espera que nós estejamos nesse grupo de filhos fiéis. Ele diz assim: ai daqueles que tocarem em vós. Quem tocar em você está tocando na menina dos meus olhos. Meus irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Você é intocável. Por mais maldade que o inimigo coloque em nosso caminho, todas elas serão vencidas. Porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus não sabe o que é derrota. Ele é vencedor por natureza. Que estejamos cada dia, queridos, ao lado desse Deus. Que a certeza, a fé que Ele internalizou na nossa vida nos fortaleça cada dia. E assim sendo, irmãos, vivamos nessa terra, mas entendendo que em qualquer momento Ele vai entrar com a mão poderosa e Ele vai nos levar para Canaã. Que Deus nos ajude, que Deus a cada dia nos faça acreditar nisso. É por isso que eu quero terminar, mas convidando você a cantar o hino. E o hino que nós vamos cantar do nosso hinário, eu quero que você abra aí o seu hinário, no hino 565, eu quero que você abra o seu hinário e nós vamos cantar juntos esse hino. Nós estamos marchando para Jerusalém, nós estamos indo para Canaã, nós vamos chegar lá, vamos chegar juntos. Acredite, Deus não faz nada pela metade. Aquele Deus que começou é o Deus que vai terminar. Creia, coloque agora a sua vida nas mãos dele. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar com todo entusiasmo esse hino. Ao país
separar, não, nunca separar, oh, nunca separar, oh, nunca separar, iremos com Jesus reinar, e nunca mais nos separar. Já nós estamos com Moisés, vendo o futuro não, e divisamos pela fé a morada sem pão. Achamos fora e vamos a Jerusalém, iremos com Jesus reinar, e nunca mais nos separar. Oh, nunca separar, não, nunca separar, oh, nunca separar, não, nunca separar, iremos com Jesus reinar, e nunca mais nos separar. Amém? Canaã nos aguarda, Canaã é o nosso lugar e para lá nós vamos. Vamos pedir a Deus agora que confirme essa nossa decisão. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez ainda estarmos tendo a oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. É verdade, Senhor, que agora online, pela internet, nós te agradecemos, Senhor, porque é realmente um privilégio. E quem sabe, Senhor, Tu vais alcançar muito mais pessoas do que se nós estivéssemos lá na nossa igreja. Entendemos, Senhor, que nós precisamos a cada dia sermos usados por Ti, estar dispostos a sermos usados por Ti. A maneira é Tu que decides. Por isso, Pai, cuide de cada um dos Teus filhos que estão aí na tela, estão aí assistindo conosco, cuide da família deles, cuide dos seus amigos e nos faça entender, Senhor, por mais dificuldades, por mais complicações que o inimigo coloca em nosso caminho, nós chegaremos a Canaã, porque lá é o nosso lugar. Nos conforte com essa certeza, Senhor. Nos ajude a não sermos selecionados, Senhor, para ficar, mas que a seleção nossa seja para prosseguirmos para Canaã. Nos ajude a aprender, Senhor, a Te obedecer e aumente, Senhor, a nossa esperança nesse caminho mais difícil. Continue dirigindo a nossa vida. Continue nos dando forças e sabedoria para que muito em breve nós adentremos os portais de Canaã. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que Deus continue dirigindo a sua vida e cuidando da sua família. Um grande abraço e até uma próxima.